Olá, meus seres! Eu espero que tudo bem com vocês. Sejam bem-vindos à aula de Biologia com o Prof. Sost. Revisão UFPR 2023 para você fazer uma excelente prova. Eu espero que você esteja muito bem aí desse lado. Eu espero que você esteja mantendo a sua ritmicidade de estudo, seu foco e sim, você vai passar seu nomezinho, estará lá na lista de aprovados da UFPR. Então vamos, rapidão. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você gostar, deixe seu like e as suas observações, suas dúvidas. O mais rápido eu respondo você, meu ser. Quando nós pensamos em UFPR, eu fiz aqui 9 tópicos de grandes áreas da biologia que a gente pode encontrar na prova da UFPR no domingo. Então, nós começamos com citologia. Se você quiser printar essa tela aí e depois fazer as suas observações, fique muito à vontade, meu ser. A gente faz uma separação aí básica de citologia. Citologia é o estudo das células. Se nós olharmos esse esqueminha que o Sost fez, representa uma célula eucariótica. Existe um envelope nuclear, um envoltório nuclear, existe um núcleo bem definido, tem um sistema de endomembranas, as células eucarióticas são maiores, são mais complexas, são encontradas em vegetais, em animais, são encontradas em fungos, são encontradas no reino protista. Aqui ó, temos uma célula eucariótica vegetal que representa, obviamente, um grupo aí de seres muito importantes para a nossa avaliação. Na célula vegetal, eu vejo parede celular celulósica, um grande vacúolo, cloroplastos para execução de fotossíntese. Então a gente tinha aquelas diferenças legais entre células procarióticas, eucarióticas e também entre células vegetais e células animais. Lembrando que parede celular, esse vacúolo grande, suco celular e cloroplastos não são encontradas nas células animais que eu representei aqui para você. Dentro da célula existe uma divisão de funções para os componentes, existe uma nítida compartimentalização. O núcleo contém a informação genética ali, o material genético está ali, e aí a gente vai ver alguns processos importantes. Lá no núcleo, DNA, carregando as informações, serve de molde a informação dali para ser transferida. A palavrinha bonita é transcrita para o RNA. Nos eucariotos é formado um pré-RNA mensageiro que tem introns e exons. Retira os introns num fenômeno chamado splice, ficam só os exons. E aquele RNA mensageiro funcional vai para o citosol. Sai do núcleo, vai para o citosol. E aí ele encontra os ribossomos. Esses ribossomos podem estar livres no citosol ou associados à face externa da membrana do retículo endoplasmático rugoso. E aí o Sost colocou aqui de conta que esse RNA vai fazer uma associação aqui com esse ribossomo na face externa do retículo endoplasmático rugoso. E ali a gente vai identificar síntese de proteínas, mas uma proteína que tem um direcionamento. Uma proteína que vai ser lançada para o meio extracelular, ela será secretada. Imagina que seja a insulina, que é um hormônio. A insulina é um hormônio proteico produzido graças a essa informação. Começa sua síntese lá no retículo endoplasmático rugoso. Aí é encaminhado através de vesículas de transferência para o complexo ou aparato ou aparelho de Golgi. E aí do aparelho de Golgi, vesículas de secreção saem, se fundem com a membrana plasmática e lançam esse produto no meio extracelular. Então aqui a gente tem um esqueminha maravilhoso de secreção celular, que é um tipo de exocitose. É lançar substâncias para fora da célula. Lembra que fagocitose, pinocitose são tipos de endocitose, direcionar coisinhas para dentro. Aqui eu estou direcionando para fora das células. Se eu olhar para essa célula, ainda tem centríolos, importantes para a formação do fuso mitótico ou acromático, também formação de cílios, flagelos, mitocôndrias, onde ocorre o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa, duas fases da respiração celular aeróbica. No interior dos lisossomos existem as enzimas denominadas de hidrolases ácidas. No interior do lisossomo, um pH próximo a 5, 4,5, 5. Aqui no citosol, um pH próximo a 7.
Então esse lisossomo se fundia lá com o fagossomo para formar o vacúolo digestivo. E aí as enzimas têm uma atividade nesse pH 5 no interior dos lisossomos. E o lisossomo faz a digestão intracelular, ele recicla os componentes da célula e a gente vai ter essa parceria aí desses compartimentos para manter funções adequadas na célula. Então cuidado com essa observação. Mas aí você lembra que a UFPR é muito criativa. Ela pode falar para você que num laboratório os pesquisadores marcaram aminoácidos radioativos. E esse aminoácido radioativo foi colocado numa célula eucariótica para a produção de uma proteína que seria secretada. Qual o caminho? Onde era visível essa radioatividade? Nas técnicas de microscopia. E aí você vai lembrar que se colocar um aminoácido radioativo, a célula vai captar, vai começar uma radiação ali grande, intensa, visível primeiro no retículo endoplasmático rugoso. Depois esses componentes são encaminhados ao complexo de Golgi e aí a radiação vai ser maior aqui. E por último, nas vesículas de secreção. Então tenha cuidado com essas técnicas, que a Federal sempre põe algo para você pensar. Então eu vou dar a base aqui de uma parte teórica, mas para você encaixar no pensamento e sim acertar a questão da UFPR no domingo. Então esse era o meu pensamento sobre a estrutura celular. Seu olhar para a genética. Quando nós olhamos para a genética é aquilo que é hereditário, aquilo que é transmitido ao longo das gerações, transmitido aos descendentes. Se nós olharmos para o DNA que estava lá, ele vai estar bem enroladinho, aquelas proteínas chamadas de histonas, e formar uma unidade bem condensada chamada de cromossomo. Aqui no núcleo interfásico, aquele núcleo que antecede a divisão celular, nós temos a cromatina, que era o DNA associado às histonas. Nessa interfase, a gente vai identificar um período de preparação, G1, início da síntese de proteína, S, duplica o material genético, G2, término da maioria da síntese dessas proteínas. E aí a célula irá se dividir. Durante a divisão celular, lá na prófase, por exemplo, a gente vê o início da condensação cromossômica. E aí a gente vai ver o cromossomo. O Sost fez um cromossomo simples, mas para dividir ele vai estar duplicado. Esse cromossomo duplicado é bem visível durante a metáfase. Metáfase é a melhor fase de estudo dos cromossomos. Eles estão no máximo da condensação e estão na placa equatorial. E aí, quando eu imagino esse cromossomo, aqui eu fiz simples, lá na metáfase ele vai estar duplicado, porque depois a anáfase separa cromátides irmãs, depois na telófase reaparece o núcleo, e aí a gente vê a citocinese, a divisão do citoplasma e a formação de novas células num ciclo mitótico. Agora, quando eu olho para esse cromossomo aqui, eu vou pensar nele como portador das informações genéticas, dos genes. Então o gene é uma receita. Aqui eu representei um gene com 2 alelos, o azão e o azinho. Então se a prova falar em características autossômicas, são aquelas que estão presentes num dos 22 pares de cromossomos autossômicos. Primeira lei de Mendel, lei da separação dos fatores para a formação dos gametas. Os gametas são puros. Então, se eu tenho um indivíduo azão, azinho, azão, azinho, ele vai produzir gameta azão, contendo o alelo azão, contendo o alelo azinho. Então, tem um gameta, 50% dos gametas contém alelo azão, 50% dos gametas contém alelo azinho. Você monta o quadrinho e aí você faz o cruzamento. Cruzando o azão azinho com o azão azinho, vou formar azão azão, azão azinho, azão azinho e azinho azinho. Então, se um indivíduo é heterozigótico, azão azinho, esse é o genótipo. E ele manifesta aqui a característica dominante, porque na primeira lei de Mendel você tem dominância completa, o azão é dominante sobre o azinho. Se o indivíduo é heterozigótico cruzado com heterozigótico, a probabilidade de formar um indivíduo homozigoto recessivo, 1/4. Ou a prova pode falar que o casal é normal para uma determinada característica, porém carrega um alelo mutante para não produção de enzimas digestivas dos lisossomos.
Qual a probabilidade de um casal heterozigótico apresentar um descendente com a mutação e não produzir enzimas digestivas nos litossomos? Estou pirando aqui. Mas, se você cruzar indivíduo azão azinho com azão azinho, a chance de formar indivíduos que carregam essas duas versões mutantes que não indicam a orientação à formação e produção de enzimas digestivas é 1/4. Ou seja, 25%. Ah, mas falou de uma menina afetada. 1/4 vezes 1/2. Resposta, 1/8. Então a gente tem essa orientação seguindo as ideias da primeira lei de Mendel. Ah, mas apareceu heredograma e apareceu herança ligada ao sexo no enunciado. A herança ligada ao sexo, os alelos em questão estão no cromossomo X e não tem correspondência em Y. Então eu coloquei o heredograma aqui, ó, XHY, isso cromossomicamente representa indivíduo sexo masculino e na genética representada pelo quadrado. Os círculos representam indivíduos do sexo feminino. Então aqui a gente fez um cruzamento de uma mulher normal, porém portadora, de um alelo para hemofilia, casada com um homem não hemofílico. Qual é a probabilidade de nascer um descendente hemofílico, uma criança hemofílica? E nesse caso vai ser indivíduo do sexo masculino, ele vai ser XHY. Então aqui a resposta 1/4 também. Eu vou colocar no quadrinho, vou fazer a separação dos gametas e cruzar. Vai dar XHzão, XHzão, XHzão Y, XHzinho Y, XHzão Y. Então, 1/4 a chance desse descendente. Aqui eu não preciso multiplicar por 1/2, porque a herança já é ligada ao sexo. Ah, mas apareceu em heredograma, Swasti. Ele marcou esse indivíduo aqui, ó, e perguntou: quem origina ou quem transmite o alelo com a característica para a manifestação da hemofilia? O Y veio de origem paterna, então esse cromossomo Y vem de origem paterna. Quem fez a transmissão do XHzinho foi a mamãe. Ela é portadora do XHzinho e ela fez a transmissão para esse indivíduo. Então, cuidado com a parte teórica. Nas heranças autossômicas, nós temos os alelos dos genes naqueles 22 pares de cromossomos que são comuns aos dois sexos. Agora, as heranças conhecidas como ligadas ao sexo, os alelos estão no X e não tem correspondência em Y. Então a gente vai ter essa separação também e essa distribuição aqui desses indivíduos dentro da genética. Muito cuidado com a parte teórica da genética. Fiz o bloco embriologia, zoologia. Se nós pensarmos em embriologia, a gente vai pensar naquele desenvolvimento embrionário. A gente vai pensar que em alguns termos legais que vocês adoram dentro da biologia, porque eu adoro biologia. Então, se eu pensar em embriologia, espermatozoide fecundando o ovócito, e aí o óvulo, o gameta feminino, esse gameta feminino foi fecundado, e aí formou a célula ovo ou zigoto, e ela começou a se dividir. Quando você tem uma célulazinha lá, o resultado da fecundação ou fertilização é o ovo ou zigoto. Ela dividiu e formou duas novas células. Cada uma das células é denominada de blastômero. 2, 4, 8 vai formar um maciço de célula, mórula. As células vão se afastando e se movimentando. Destaca-se lá o embrioblasto, de onde formou-se um embrião, de onde dá para retirar as células tronco embrionárias desse embrioblasto. As células continuaram a sua movimentação, aquela estrutura se dobrou. E aí a gente vê a formação da gástrula. Então, durante a gastrulação, ocorre a formação dos famosos folhetos embrionários. Os animais diblásticos, como os quinidários, eles são portadores de um folheto embrionário chamado de ecto e também de um folheto embrionário chamado de endoderme. Então, diblásticos ou diploblásticos apresentam dois folhetos, a ecto e a endoderme. Os triblásticos ou triploblásticos têm ecto, endo e aparece o terceiro folheto chamado de mesoderme. Então aqui nós temos quinidários. Triblásticos, só que acelomados, sem a formação de um celoma, plateumintes. Pseudocelomados, nemateumintes ou nematóides.
celomados que têm uma cavidade corporal totalmente revestida pela mesoderme. E aí você não esquece que foi vantajoso ter um celoma. Facilitou depois a segmentação corporal, facilita a movimentação dos animais, facilitam os órgãos crescerem nesses espaços adequados. São esquizocelomados ou esquizocélicos. Celoma surgindo por afastamento das células mesodérmicas, os moluscos, os anelídeos e os artrópodes. São enterocelomados, lá da parede do arquêntero ou intestino primitivo, os equinodermos e cordados. Então a forma, a maneira como o celoma é gerado também serve para aproximar esses grupos. Se aparecer cladograma de invertebrado, de animaizinhos, comparado, a gente pode ter lá equinodermos e cordados próximos, pensando nessa característica, origem ou tipo, a forma como esse celoma foi produzido. Se você pensar em deuterostomia, animais em que o blastóporo origina o ânus, equinodermos e cordados, também numa aproximação evolutiva. Eu foquei aqui nos invertebrados, porque a Federal vem de alguns anos cobrando vertebrado. E aí eu resolvi dar uma capotada no Instituto de Pesquisa SOST para eu pensar em algumas outras características gerais. Dentro da zoologia, além dessa característica com a êmbrio, eu também gostaria de lembrar de sistema circulatório. Geralmente a comparação é muito comum na UFPR. Já cobrou a comparação da digestão, já cobrou a comparação da respiração, da excreção, com os seus resíduos e com os seus produtos. Agora eu queria um foco na circulação. O sistema circulatório é importante para transportar nutrientes, em grande parte dos animais para transportar gases respiratórios, mas isso não vai valer, por exemplo, para os insetos, que são animais muito famosos, que têm uma circulação aberta e que têm um sistema de respiração traqueal, e as traqueias entregam diretamente o oxigênio nas células e tecidos corporais. Agora, se eu comparar de uma maneira geral, a circulação pode ser aberta ou lacunar. A hemolinfa está fluindo e ela sai para cavidades ou câmaras chamadas de hemoceles. Hemoceles sai para essas câmaras e depois retorna para os vasos. Nos moluscos, com exceção dos cefalópodes, polvos, lulas, são animaizinhos que têm uma circulação fechada. Agora, se eu olhar para o caracol, para a lesma, que são gastrópodes, e aí a circulação aberta. Se eu olhar para a ostra, marisco, mexilhão, que são bivalvos, aí eu vejo circulação aberta. Então, eu falei gastrópode, eu falei bivalva, isso é classe do filo molusca. Eu falei cefalópode, isso é classe do filo molusca. E todo filo artrópoda, de uma maneira geral, a circulação é aberta ou lacunar. Então mantenham cuidadinho com esse pensamento. A circulação fechada é evidente em cefalópodes, anelídeos e também nos vertebrados. Você vai ter uma circulação fechada, o sangue fluindo numa velocidade maior, com uma pressão maior, facilitando mais as trocas, permitindo o crescimento maior dos animais. Peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos são muito famosos em relação àquele número de cavidades no coração. Os peixes, 2 cavidades, os anfíbios, 3 cavidades, os répteis, 3 ou 4 cavidades, e aves e mamíferos, 4 cavidades no coração. Mas de uma maneira geral, a gente vai se preocupar com essa comparação. E eu fiz destaque num filo. Vai que cobra-se um filo. Um dos filos grandes, famosos, importantes na natureza, da vida nesse planeta, chama-se artrópoda. O filo artrópoda é caracterizado por apêndices articulados, pés articulados. Nesse filo a gente tem a separação em grupos também famosos, os mais insetos, aracnídeos e crustáceos. Número de pernas de insetos, 3 pares de perna. Número de pernas em aracnídeos, 4 pares de perna. Em crustáceos, 5 ou mais pernas. Antenas, que são estruturas sensoriais. Nos insetos, 1 par de antenas. Nos aracnídeos, não temos antenas. Nos crustáceos, 2 pares de antenas. Então essas características morfológicas, tipo na forma corporal, também eu consigo ver cabeça, tórax e abdômen nos insetos como tagma. Tagma, uma divisão ali corporal bem evidente. Os anelídeos, os artrópodes e os cordados têm metameria ou segmentação,
E aqui dá para ver ainda uma tagmatização, a formação dessas regiões. Nos aracnídeos e crustáceos, a formação de cefalotórax e abdômen. Então a gente tem essa percepção. Os quelicerados, os aracnídeos são quelicerados, eles têm quelícera, o aparelho bucal especializado desses animais. E nos insetos, um destaque maravilhoso é a metamorfose. Metamorfose vai ser uma capacidade aí de mudança que a gente vai ver em muitos insetos. Não são todos, mas você tem insetos que passam, por exemplo, por um estágio ovo. Do ovo, formação de uma larva ou lagarta, que vai tecer um casulo. E lá no interior tem uma pupa. E aí eclode ou sai um indivíduo adulto. Então esse inseto é holometábolo ou de uma metamorfose total ou completa. Existem insetos que têm estágios de ovo, depois ninfa e aí formam adultos. Esses são hemimetábolos, tem uma metamorfose parcial. O gafanhoto, o inseto conhecido como barbeiro, transmissor do Trypanosoma cruzi, uma protozoose, ou seja, uma doença causada por um protozoário e transmitida por esse inseto popularmente conhecido como barbeiro, um inseto hemimetábolo. Então, por gentileza, metamorfose desses seres. Eu sei que na Zool temos muitos nomes, fiz aí alguns minutinhos focados para cada grande área. Histologia e fisiologia dos seres humanos. Faz tempo também, nas duas últimas edições aí, na versão pandêmica da UFPR, praticamente a gente não viu questões abordando esses assuntos. Vai que aparece novamente, então eu fiz uma observação. Glândulas, pensando na ideia de secreção. A glândula pode ser considerada exócrina quando o epitélio de formação mantém um ducto ali com a porção secretora. Então existe um ducto que mantém esse contatinho. Existe a produção da secreção e essa secreção é liberada aqui, acima desse epitélio de formação. As glândulas salivares, sudoríparas, mamárias, lacrimais são exemplos de glândulas exócrinas. Agora, quando o epitélio está multiplicando e aprofundando no tecido conjuntivo, ele pode perder esse ducto de contatinho aqui. Perdeu o ducto de contatinho e o epitélio fica assim, sem esse ducto. E aí a glândula é considerada, a glândula vai produzir essa secreção e lançar nos capilares do sistema circulatório. Quando lançou lá, a gente tem uma glândula chamada de endócrina. Então a glândula hipófise, a tireoide, as paratireoides, as suprarrenais, elas são consideradas endócrinas. E aí a gente tem aquele sistema maravilhoso chamado de endócrino, os hormônios e as suas funções ou finalidades biológicas. Se eu olhar para mista ou anfícrina, uma glândula muito importante é o pâncreas, que produz e secreta um tal de suco pancreático. O suco pancreático é uma secreção exócrina. É produzido no pâncreas e lançado lá no duodeno, primeira porçãozinha do nosso intestino delgado. E também lá dentro do pâncreas existem as ilhotas pancreáticas ou de Langerhans, que têm células alfa que produzem o glucagon. E o objetivo do glucagon é aumentar a glicose na corrente sanguínea. As células beta-pancreáticas produzem a insulina e o objetivo da insulina é reduzir a taxa de glicose na corrente sanguínea. A insulina reduz a taxa de glicose, mas ela vai dar aquela forçadinha para a glicose entrar nas nossas células, tecido muscular, no tecido adiposo, no nosso fígado. E lá vai ocorrer a glicogênese. Glicogênese, formação do glicogênio hepático. Então a insulina reduz a taxa de glicose na corrente sanguínea e vai aumentar o glicogênio hepático. O glucagon é liberado nos períodos de jejum entre as refeições. E o glucagon vai estimular a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio hepático. Quebrou o glicogênio do fígado e vai lançar a glicose na corrente sanguínea. Então esses dois hormônios são importantes nessa oscilação para a manutenção da nossa taxa de glicose normal na corrente sanguínea. Infelizmente, a prova pode lembrar também de detalhes maiores. Você vai falar, por que, Sashi? Porque se a gente for lá para o sistema nervoso, lá para as sinapses,
sistema nervoso periférico autônomo, simpático, produzindo e liberando noradrenalina. A noradrenalina, por exemplo, promove taquicardia, aumenta a frequência cardíaca. A acetilcolina é produzida e liberada, sistema nervoso periférico autônomo parasimpático, e vai promover bradicardia. Calma, coração, calma. Reduz essa frequência. Também influenciam nessa taxa de glicose. Noradrenalina e adrenalina aumentam a taxa de glicose na corrente sanguínea, e a acetilcolina promove ações de redução. Então a gente tem esses múltiplos efeitos. Sistema nervoso, sistema endócrino. E pensando na secreção, eu gostaria de lembrar do sistema digestório. Boca, secreção de saliva. Entre os componentes você tem lá a amilase salivar ou pitialina, uma enzima muito importante para a digestão de amido, glicogênio. Lá no estômago, secreção do suco gástrico. Tem o HCl, ação no pepsinogênio e formação da pepsina para a digestão de proteínas. Muito bem. Lá no intestino delgado, suco entérico. E aí nesse suco entérico, lactase, uma enzima que a Federal já citou várias vezes. A lactase é uma enzima importante para a digestão da lactose, que é um açúcar, um disacarídeo, formado por glicose mais galactose. Então, cuidado com essa ação de secreção. A bile é uma secreção? Sim, produzida no fígado, armazenada na vesícula. A bile é uma secreção, mas ela não contém enzimas digestivas e ela é importante para emulsificar os lipídios e facilitar a ação da lipase, principalmente lipase pancreática, uma enzima para a digestão de lipídios. Então, eu fiz um arrastão aqui sobre essas ações dos seres humanos. Claro que a prova vai, talvez, citar. Eu acredito numa questão que meio seja tabela ali para você associar doenças aos seus agentes causadores. Vai que a Federal tá bem criativa e ela volta lá, doenças mais clássicas que infelizmente nós estamos ainda lutando bastante. Tivemos aí no Paraná altos índices de dengue nos últimos anos. Arboviroses, vírus transmitidos por artrópodes. Então os vírus são acelulares, ametabólicos, parasitas intracelulares obrigatórios, tem DNA ou RNA como material genético. E esses dois aqui, os dois causadores, são transmitidos pelo mesmo mosquitinho, Aedes aegypti. Então dengue, febre amarela são arboviroses, doenças transmitidas por artrópodes. E esse mosquitinho faz a transmissão. O agente causador é o vírus e o mosquito é o vetor, aquele que leva, ou seja, o transmissor. Na AIDS, nós temos o HIV. É um vírus de RNA que contém aquela enzima famosa chamada transcriptase reversa. E a transcriptase reversa usa o RNA como modelo para a produção de um DNA. E aí, o HIV vai infectar os linfócitos TCD4, células de defesa, células que avisam o nosso sistema imunológico. Então, você vai lembrar dessa associação também. HPV e AIDS são infecções sexualmente transmissíveis causadas por vírus. O HPV é o vírus que causa lesões, verrugas genitais e também está associado à formação de cânceres no sistema reprodutor. Sarampo, uma doença que tinha aí altos índices de cobertura vacinal, mas que infelizmente nos últimos anos a cobertura vacinal reduziu e aí vemos novos episódios. Uma doença de transmissão, secreções, contato direto aí com as secreções lançadas no ar, espirro, secreção nasal, oral. E aí a contaminação. Temos vacina para sarampo, temos vacina para HPV, temos vacina para febre amarela, sim, distribuídas pelo nosso sistema único de saúde. Se nós olharmos para bactérias, doenças causadas por bactérias são tratadas com antibióticos. Antibióticos são medicamentos que vão atuar ou na duplicação, impedindo a duplicação do DNA, ou impedindo a síntese de proteínas, alterando a vida bacteriana. Sífilis e gonorreia são infecções sexualmente transmissíveis causadas por bactérias. Mycobacterium tuberculosis. Também temos aqui vacinação, Sistema Único de Saúde, para tuberculose,
tétano, marquinha no braço, vacina da tuberculose. No tétano, a gente tem a tríplice bacteriana, vacina tríplice viral para imunização. Leptospira interrogans, ambientes, esgoto, chuvas intensas, alagamentos, e aí uma doença bacteriana se proliferando. A gente pode ter contato com lesões, mucosa, ingestão dessa água, e nesse contato a bactéria Leptospira interrogans, muito agressiva e preocupante também para nós, uma bacteriose. Também nós podemos ter cólera, ingestão de água contaminada com vibrião colérico, alterar o funcionamento intestinal e aí promover fezes diarreicas, muita perda de água e sais minerais. Cólera também é uma doença causada por bactérias, mesmo não estando aqui. Coloquei algumas em mais famosas, mais citadas historicamente na UFPR. Se nós olharmos para vermes famosos, Schistossoma mansonium, Plateuminth, e esse Plateuminth transmitido quando a gente entra em contato com ambientes aquáticos contaminados com a larva cercária. Então existe o caramujo, o ser humano e a participação desses dois hospedeiros para que esse Plateuminth complete seus estágios de desenvolvimento. Ser humano elimina fezes com os ovinhos chegam no ambiente aquático, dão origem à larva miracídio, nada entra nos caramujos e dos caramujos saem as cercárias. Contato pele humana, ambiente aquático, penetração nas cercárias. Então a gente tem penetração das cercárias na pele humana, esquistossomose. Filariose / elefantíase, transmissão pela picada do mosquito Culex, que é um mosquitinho que infelizmente transmite essas microfilárias, elas crescem no sistema linfático e promovem retenção dos líquidos ali, causando edemas ou inchaços intensos. Leishmaniose, chagas e malária são causadas por protozooses, são causadas por protozoários, ou seja, são protozooses. Leishmania chagase, Leishmania brasiliensis, transmissão por picada de mosquito, popularmente mosquito palha, gênero Phlebotomus, Lutzomia, eles transmitem esse protozoário. Pode causar lesões em órgãos internos, Leishmania chagase, leishmaniose visceral, ou feridas bravas, lesões cutâneas, a Leishmania brasiliensis, na leishmaniose tegumentar americana. Falou em cãozinho de rua. Cãozinho pode ser ali um reservatório. Cãozinho não transmite diretamente para o ser humano, mas o mosquito pode picar, se contaminar e aí fazer a transmissão para os seres humanos. Na doença de Chagas, o barbeiro citado anteriormente é o transmissor do Trypanosoma cruzi. Então, nas fezes e urina do barbeiro, a gente identifica o Trypanosoma cruzi, um protozoário flagelado, e aí ele vai atingir tecidos e órgãos na doença de Chagas. A doença campeã aí de problemas de saúde na região tropical do planeta, malária, Plasmodium e várias espécies desse gênero. Mosquito Anopheles, popularmente chamado de mosquito prego. Ele pica, faz a transmissão do plasmódio. O plasmódio vai se multiplicar no fígado, nas hemácias. Quando ele faz o ciclo nas hemácias, rompe as hemácias, picos regulares de febre ou picos irregulares, dependendo da espécie, então isso pode variar. Mas é a transmissão picada de mosquito. No ser humano, lesões hepáticas, lesões nas hemácias, picos de febre. O mosquitinho tem um acesso ao protozoário quando ele pica o ser humano contaminado, e aí lá no mosquito ocorre um processo sexuado de reprodução e também assexuado. Então, aqui algumas doenças para você ter que associar. Eu acredito na associação. É causado por protozoário, é causado por verme, por bactérias ou por vírus. Então, tem aí bem claro para você o agente causador dessas doenças para dar bom. No nosso bloco Botânica, Ecologia e Evolução. Botânica, grupos vegetais. Faz um tempinho que não aparece. Na última edição apareceu, mas associado à fotossíntese. Tipo, as pteridófitas também realizam fotossíntese em suas folhas. Você fala certo, federal. Ok, tudo bem. Mas eu vou acreditar um pouquinho em outras características. Tipo, ploidia. O esporófito é diploide. O gametófito é haploide. Então, quando a gente fala em ploidia, a gente vai pensar lá. Tem o parzinho de cromossomo. Ah, diploide. Tem apenas um cromossomo do par. Haploide. Então, o esporófito é diploide, o gametófito é haploide.
Nas briófitas, briga, um macetinho, briga. Gametófito é a fase haploide na briófita. Em todos os outros vegetais, a fase de esporófito é dominante. Então, na briófita, o gametófito é a fase dominante e o esporófito é a fase transitória temporária. Então, rizoide, cauloide, filóide representam o gametófito. Tudo isso aqui é haploide. N, haploide. O esporófito, 2N, vai ocorrer meiose e vai liberar esporo, que também é haploide. O esporófito é diploide. O esporo é haploide. E aqui acontece uma divisão maravilhosa chamada de meiose. Então essa meiose vai promover essa redução de diploidia. Esporófito diploide, esporo haploide, esporo cai no ambiente, germina, forma um gametófito. Metagênese ou alternância de gerações. Se eu olhar para pteridófita, gímenos e anjos, eu estou olhando para uma samambaia, eu estou olhando para um pé de araucária, estou olhando para um pé de pêssego. Eu estou vendo grandes esporófitos, fases diploides. As briófitas são avasculares, ou seja, não apresentam vasos condutores de seiva. Pteridófitas, gímenos e anjos são vasculares, ou seja, traqueófitas, ou seja, com vasos condutores de seiva. Se a prova perguntar para você quem é um criptógamo avascular, você vai falar, é briófita. Quem é um criptógamo vascular? Ah, é pteridófita. Então, criptógamo que tem aquelas estruturas reprodutivas ocultas, escondidinhas. Fanerógamas, estruturas de reprodução visível. Gimnospermas, tem os estróbilos. Angiospermas, as flores. E aí, a gente vai pensar na independência de água para a reprodução. Nós temos a formação de tubo polínico a partir do grão de pólen. O grão de pólen origina o tubo polínico e o tubo polínico trouxe a independência de água para a fecundação. O óvulo fecundado e desenvolvido forma semente. Semente é encontrada em gímeno e anjo e elas são chamadas de espermatófitas. E se eu olhar para as angiospermas, flores e frutos. A estrutura do ovário fecundado e desenvolvido forma o fruto verdadeiro nesses vegetais. As angiospermas são divididas em mono e dicotiledôneas ou eudicotiledôneas. Milho, monocotiledônea, raiz fasciculada, folhas com nervuras paralelas, flores trímeras. Ao feijão, dicotiledônea ou eudicotiledônea, raiz axial, folhas com nervuras reticuladas, flores tetrâmeras ou pentâmeras. Então aquelas diferenças também que existem entre mono e dicotiledônea. Cuidado com ploidia, características gerais. E eu coloquei um hormônio vegetal maravilhoso chamado de auxina, dentro daqueles 5 famosos: auxina, giberilina, citocinina, etileno, ácido abscísico. Se a prova colocar um esqueminha, muitos anos que a federal não põe um desenho em botânica, mas vai que põe uma plantinha curvando em direção à luz. Você tem a auxina se concentrando em maior quantidade aqui, nessa região não iluminada, mais auxina, essas célulazinhas crescem mais e vai curvando em direção à fonte luminosa. Nessa região mais iluminada, menos auxina e um crescimento desproporcional desses lados. Faz a plantinha curvar em direção à fonte luminosa. Falou em estresse hídrico, seca, e aí libera um hormônio para fechar os estômatos. Esse hormônio chama-se ácido abscísico. E essa estrutura chamada estômato, estômato significa uma boquinha. Essa estrutura chamada estômato, uma boquinha, ela serve para captar o CO2 da atmosfera, que é essencial para a realização da fotossíntese. E quando essa boquinha, esse estômago está aberto, também ocorre perda de água na forma de vapor, naquela tal de transpiração estomatar. Então a abertura e fechamento dos estômatos é essencial para captar o CO2 da atmosfera e também quando está aberto esse estômato, a gente tem uma maior perda de água. Num estresse hídrico, numa seca, o ácido abscísico vai promover alterações fisiológicas para o fechar desses estômatos. Então, tome cuidado, estômato é um anexo da epiderme. Dentro dos tecidos vegetais, já que eu falei em epiderme, epiderme e suber são tecidos de revestimento.
colênquima e esclerênquima de sustentação, xilema e floema de condução. Na folha, a partezinha verde do meio, lá o parênquima palissádico e lacunoso. Parênquima são tecidos de preenchimento, só que nesse caso é o parênquima clorofiliano ou fotossintético, que serve para a realização da fotossíntese. Se eu pensar ainda em parênquima amilífero, na mandioca, uma raiz, na batata inglesa, um caule do tipo tubérculo, que tem parênquima amilífero e a gente consome aquilo. A amilase é uma enzima que vai digerindo esse amido. Então, cuidado com essa associação botânica. Ecologia e evolução são extremamente frequentes em algumas ações. Dentro da ecologia, alterações ambientais, mas eu acredito que isso está bem tranquilo com vocês, que dentro da biologia e da geografia a gente trabalha isso, um monte de alterações ambientais. Eu fui mais para essa parte da biologia pensando em algumas coisas, como a representação de cadeias alimentares na forma de pirâmides alimentares. Já viu pirâmide de número, biomassa e de energia? As três pirâmides. A pirâmide que não pode aparecer invertida é de energia, porque a energia vai diminuindo ao longo dos níveis tróficos. Produtor, primeiro nível trófico, alta quantidade de energia, taxa de fotossíntese e a produtividade primária bruta, menos aquilo que a plantinha gasta na respiração, produtividade primária líquida. Nós teremos aqui uma quantidade de energia que vai diminuindo ao longo dos níveis tróficos. Quanto mais distante do produtor, menos energia disponível. Mas você colocou Hg ali sóste. Se for em ambientes aquáticos, tipo fitoplâncton, zooplâncton, peixes e uma garça. E a prova fala no ambiente de garimpo. E aí usa o mercúrio. Esse mercúrio vai contaminar esses ambientes. E aí, o fitoplâncton vai ter uma concentração de mercúrio. O peixinho, ou o zooplâncton, uma concentração um pouquinho maior. O peixinho, mais ainda. A garça, mais ainda. Então esse fenômeno é chamado magnificação trófica. O acúmulo dessas substâncias ao longo das cadeias alimentares. Então, ao longo da cadeia diminui a quantidade de energia, mas essa acumulação dos níveis ela vai aumentando. E os últimos níveis tróficos têm mais dessas substâncias não biodegradáveis, que não são eliminadas ou retiradas desses organismos. Então, tome cuidado para organizar. Você vai falar, eu já fiz questões da Federal e ela dava os retângulozinhos e falava em pirâmide de números. E aí eu tinha que encaixar os componentes. Eu vou falar, sim, isso pode acontecer novamente, então tome cuidado. Gráficos para demonstrar relações ecológicas. Predatismo. Um gráfico onde você tem oscilação nas relações de capivara, presa, onça, predador. Então, o predatismo é uma relação interespecífica entre seres de espécies diferentes e desarmônica, onde alguém é prejudicado. Quando eu vejo um aumento na quantidade de onças, que é o predador, redução na quantidade de presa, no caso a capivara. Então esse carinha, esse predatismo é um agente regulador dessas populações. Competição pode ser intraespecífica, pode ser interespecífica. Ah, mas a prova falou em relação de benefício mútuo. Os líquens que estão no tronco de árvores, e esses líquens têm lá algas, cianobactérias e fungos, e eles mantêm uma mútua troca, uma relação de mutualismo. Então, cuidado com o enunciado para você separar. Se for de espécie diferente, vai colocando sinalzinho positivo, negativo, se tem benefício, se tem prejuízo e qual o tipo de relação ecológica, porque a Federal pode lembrar vocês desses aspectos. E também eu coloquei aqui um ambiente em informação. Vai que aparece um texto legal sobre uma ilha no meio do oceano que acabou de ser formada pela erupção vulcânica. Aquela ilha teve um resfriamento e aí líquens se instalaram ali. E os líquens começaram a liberar ácido liquínico, substâncias que vão modificando a rocha. E aí o solo foi sendo construído. Pássaros eliminaram, fizeram o seu número 2 e jogaram sementinhas. As sementinhas germinaram, cresceram gramíneas. E depois de centenas de anos, uma floresta tropical se instalou lá. Eu tenho aí uma sucessão ecológica, uma sequência na mudança das comunidades ao longo do tempo.
Ao longo dessa sucessão ecológica, foi aumentando o número de nichos ecológicos, aumentando a biodiversidade, aumentando as relações entre teias e cadeias alimentares, foi aumentando a complexidade e a homeostase, o equilíbrio desse ambiente. Porém, ao longo da sucessão ecológica, reduz a produtividade líquida. Produtividade líquida, fotossíntese menos a respiração. Ao longo da sucessão, essa produtividade ela vai diminuindo, tendendo a zero. Aquela ideia, a floresta amazônica, a Mata Atlântica, o Cerrado, o Pantanal, os Pampas, eles são biomas. A Caatinga são os 6 grandes biomas brasileiros. E esses grandes biomas aí são comunidades clímax. Praticamente tudo que eles produzem, eles mesmos consomem nessa relação intensa. Então, uma sucessão ecológica, excese ou pioneiros, sério intermediários e o clímax nos últimos estágios da sucessão. E para encerrar o nosso Bloco Federal 2023, para você brilhar, se aparecer algo focado na evolução, historicamente o FPR cobrou mais de vocês seleção natural. As ideias darwinistas, ou de Charles Darwin, e também de Alfred Russel Wallace, sobre a seleção natural. Traduzindo seleção natural em 2 palavrinhas, você vai pensar em sobrevivência e reprodução. O Charles Darwin falava que evolução tinha um significado de mudança, de descendência com modificações. Então, os filhos dos filhos dos filhos vão recebendo essas pequenas mudanças. Para ocorrência dessa seleção natural, é essencial que na população exista variabilidade genética. Então eu representei aqui uma variabilidade genética. A população tem indivíduos azão, azinho, azinho. Ok. Com o passar do tempo, ambiente, agente seletivo, sobraram os indivíduos azinho. E esses indivíduos são adaptados ao ambiente. Uma adaptação é o indivíduo apresentar uma característica que garanta para ele sobrevivência naquele ambiente. E os indivíduos que sobrevivem mais têm mais chance de deixar descendentes. Então, a isso a gente pensa como evolução através da seleção natural. Só que você vai lembrar que existem tipos de seleção natural. Seleção natural direcional, o uso de antibióticos, elimina a bactéria não resistente, mantém as resistentes. Direcional, mantém um fenótipo extremo ou genótipo e elimina o outro. A seleção pode ser chamada de estabilizadora, mantém o do meio, mantém o indivíduo intermediário e elimina os extremos. A seleção natural pode ser chamada disruptiva ou diversificadora, elimina o do meio e mantém os fenótipos ou genótipos extremos. Então a gente tem esse pensamento graças às ideias de seleção natural, os seus tipos de seleção natural. Não esqueça, a mutação, ela é essencial para criar novos alelos, para gerar variabilidade genética. O crossing over, a reprodução sexuada, elas misturam, geram variabilidade genética na população. Sócio, a prova falou que a seleção natural gera variabilidade. A seleção natural não faz isso, meu anjo. A seleção natural, como o nome sugere, seleciona. E a seleção natural reduz a variabilidade genética da população, funciona como um funil, deixando aqueles indivíduos que são adaptados àquelas condições. Esse foi o meu passeio geral na biologia, gente, em 9 grandes tópicos aí que podem aparecer na sua prova. Eu espero ter ajudado vocês. Eu espero que você faça a melhor prova da sua vida no domingo na UFPR e seu nome lá esteja para a próxima fase. E na segunda fase a gente se encontra aqui no canal Bem na Bio também para fazer uma excelente prova e depois vermos o nosso nome na lista de aprovados lá em janeiro. Só te desejo a todos vocês uma excelente prova. Abração e depois eu vou fazer o gabarito, comentar e ver o que apareceu na UFPR para a gente conquistar a nossa futura vaga. Abraço, bom estudo e excelente prova para todos vocês.